É muita bondade. Os irmãos não fazem ideia do que eu estou vivendo aqui com Morena. Vocês lembram do batismo de vocês? Vocês lembram do dia? Por favor, eu vou te dar 1 minuto para você contar para quem está do seu lado quando foi o seu batismo, onde foi, quem te batizou. 1 minuto, faz isso agora. Conta agora aí. Seja rápido, por favor. Jorge, cadê o Jorge? Ela vai te contar agora, foi hoje, né? E então, mais 30 segundos aí, conta aí. Eu estava olhando ali para o pastor Jorge, batizando a irmã dele. Eu estava olhando, tentando olhar nos olhos do Jorge, do Jorge aqui, que trabalha no Sococo, que é lá de Maceió. E estava tentando olhar os olhos dele enquanto olhava para Josi. E eu estava ali dizendo para a Morena, nós fomos batizados em Tumbiara, uma cidade de Goiás. Eu estava jogando no Goiás, estava emprestado a um time do interior. E no dia 17 de maio de 1987, véspera do meu aniversário é no dia 18 de maio, na véspera do meu aniversário, na manhã daquele domingo, pastor Nivaldo da Silva Gonçalves, que tinha nos discipulado, nós tínhamos 22 anos. Morena estava grávida do Vini. Dali mais alguns meses, no dia 19 de novembro, viria o Vinícius, o nosso primeiro filho. Ela estava grávida, linda, cabelo especial assim, uma barriga especial assim. E naquela manhã, o meu time inteiro foi para a igreja. Naquela manhã, o nosso padrinho de casamento, Joãozinho Paulista, o artilheiro do Campeonato Goiano naquele momento da história ali, e o Joãozinho era o nosso padrinho de casamento, e ele levou quem ele pôde do Goiás para assistir o nosso batismo. Nós íamos jogar à tarde, Itumbiara e Goiás, e os dois times estavam na igreja no domingo pela manhã. No domingo à tarde tinha 50 mil naquele estádio JK para assistir o jogo. E eu era só um menino que vestia a camisa 10 de um time do interior com o sonho de chegar à seleção. Mas aquele domingo inesquecível, eu me lembro que eu disse para Deus assim: eu quero ser um bom servo. Um bom servo. Não sonhava em ser pastor, não fazia a mínima ideia do que ia acontecer na nossa vida dali para frente. Nosso primeiro ano de casado, a gente tinha casado no dia 3 de janeiro do ano anterior. E eu olhava ali para aquela igreja e tudo que Tiago disse aqui, a bondade do coração dele em relação a nós, começou numa igreja local, expressão clara do reino, com um homem sério diante de Deus, que cuidou da gente como cuidou dos seus 4 filhos homens, me discipulou, me ensinou, me deu o primeiro livro. Eu perguntei ao pastor Nivaldo, na sexta-feira, a gente tinha feito o último encontro dos batizandos e tal, e eu perguntei assim ao pastor Nivaldo,
eu vou me batizar no domingo, o que o senhor acha que eu devo pedir ao Senhor? Me lembro como hoje, ele olhou para mim e disse: peça para ser um bom servo. Peça para ser um bom servo. E foi isso que eu pedi. Me lembro que nós dois descemos, Morena ficou de um lado, eu do outro, e eu ali disse ao Senhor com toda a convicção de um menino de 22 anos que sabe o que quer: eu quero ser um bom servo. E eu estou aqui. Estamos aqui. Eu entrava muitos domingos, depois do estádio lotado, ter vestido aquela camisa 10 aqui. Eu entrava pela porta, ninguém me perguntava: foi bem hoje? Ganhou o jogo? Ninguém. Eu era só o Johnson, esposo da Sueli. Ainda não era Morena, sabe? Morena veio depois é que veio Morena. E que ia ser pai do Vinícius. Só, mais nada. Eu entrava, adorava, aprendia, voltava para casa vibrando. Comecei o primeiro grupo de atletas de Cristo da minha história, da história da vida da gente na nossa casa, convidando os atletas para ouvir sobre Jesus. 2 meninos, longe de casa. Nós não tínhamos ninguém, só eu e ela. E quem Deus deu de presente para nós, através da igreja. Lugar seguro, lugar onde nós aprendemos a respeitar, a amar. Lugar onde eu me afastava um pouco, Morena e eu, para ver o pastor que pregava para mim, dentro da casa dele, educando os filhos. Anos depois, já tinha operado um dos joelhos, fui para São Paulo, e em São Paulo, recebi o filho do pastor Nivaldo, até que ele se formasse, e hoje constrói a sua vida ali na região centro-oeste do Brasil. O envolvimento do reino, é isso que eu quero propor para os irmãos nessa manhã. Não sei o que você contou aí sobre o seu batismo, mas eu tenho 2 palavras. A primeira: não esqueça das memórias espirituais que Deus colocou na sua vida. Esse é o seu maior ativo, vai te acompanhar a vida toda. Não esqueça. Segunda palavra: por que você ainda não foi batizado? Por que você ainda não disse ao pastor Tiago: pastor, eu não tenho mais o que esperar. Eu quero testemunhar da nova vida que eu vivo e quero viver em Cristo. É para pensar hoje. Amém? Amém? Muito bem, deixa eu lhe dizer, o reino de Deus é o bem comum. Isso aqui é um lugar comum. Eu não sei quantos conseguem ter na sua sala um ambiente de luz assim, iluminado que nem esse, eu não sei. Não sei. Mas aqui você tem, e é seu, é nosso, é bem comum. Você sabe que no Trapiche nós fomos aprendendo ao longo dos anos que muita coisa que a gente podia fazer em casa, a gente começou a ter na igreja. A gente começou a perceber que na Igreja Batista no Trapiche a gente podia ter algumas coisas que a gente levaria mais tempo para ter em casa, mas nós teríamos lá, repartindo como um bem comum. Isso é reino de Deus. Coisas que a gente teria que cooperar para que o outro tivesse, como eu tenho, como nós temos, até que um dia
depois, lá na frente, vivendo a prosperidade daquele que abre as janelas do céu, a gente também pudesse ter como família. Uma experiência incrível poder ir olhando e vendo que muitos dos nossos irmãos conseguiram ter o que nós conseguimos ter para ser um bem comum entre nós depois. E como foi bom saber que para muitos o lugar mais aconchegante da casa dele por um período era o lugar onde a gente encontrava Deus juntos. Isso faz uma diferença enorme quando a gente pensa no reino de Deus. Eu escrevi para os irmãos que parte da vocação da igreja é ter certeza de que todos têm acesso ao lugar de experimento do meu exercício com Deus, e todos saboreiam isso, embora quando eu volte para casa, eu ainda tenha que lutar um pouco mais, para ter algumas coisas suficientemente prazerosas, para mim individualmente, para minha família, para minha casa. Mas a igreja viveu isso um pouco antes. O Senhor olhou para mim e disse: servo bom, levou para quem estava com sede água, para quem estava triste alegria, para quem precisava de um ar refrigerado nesse calor, para quem precisava de uma janta temperada, a janta que a gente teve ontem. Irmãos, as cozinheiras estão aqui. Jesus, o que foi que vocês fizeram naquela comida de ontem? Meu Deus, eu não me lembro de ter comido um arroz, não me lembro. Eu disse para a Morena, isso não é um arroz, isso é um ambiente gourmet que foi repartido com a gente, e assim, humildemente, o pastor Tiago chamou de, temos uma janta, vamos fazer uma fila. Fiquei pensando, onde está o buffet? E entrei na fila, quando cheguei, alguém disse, o bem comum. E me entregou aquele negócio que eu sentei ali, onde eu acho que começa a maioria dos namoros aqui na igreja, que é um negócio ali. E aí sentei ali com Morena, peguei aquele negócio e entre uma colherada e outra eu disse, te amo, meu bebê. Bem comum, não é? Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 13, eu preciso ler umas coisas para você aqui. A palavra de Deus diz no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, no verso 31, Jesus propõe a parábola do grão de mostarda. Ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças. Se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm e podem fazer o ninho nos seus ramos. Esse é ambiente de igreja, esse é o lugar comum. É aqui que a gente encontra o especial do reino. É quando você sente que você está no sol, aquilo está escaldante, e você diz assim, vou para a igreja, e você encontra sombra. Você encontra alguém que diz assim, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Botei isso para Daniel acordar hoje. Quer dizer, para Daniel assumir que a gente queria que ele tivesse de pé.
E aí me lembrei, né? Fiquei pensando aqui nos irmãos. Quando eu digo para os irmãos que no meu batismo o Vini estava no ventre de Morena, pouquinho depois o Felipe veio também. E um pouquinho depois a Bárbara veio depois. E me lembro que entre muitas viagens, concentrações intermináveis, idas e vindas, jogar aqui contra o Papão, na Curuzu, essas coisas que a gente vive lá fora. E quando eu voltava para casa, Moreninha dizia assim: os meninos estão com a saudade de você, meu bem. E aí a gente ia arrumar todo mundo para ir para a igreja. Fiquei pensando nesses dias de tanto trabalho dos irmãos aqui, principalmente aqueles que estão, não é, num serviço que envolve manuseio, vai, volta, cozinha, limpa. E aí você está naquela fase que Morena e eu vivíamos lá atrás, e você deve ter aí um menino, 2 meninos, 3 meninos, e você pensou: podíamos dormir o domingo inteiro. Mas você precisou levantar cedo hoje, arrumar os meninos. Fiquei olhando para o Rafael. Rafael saiu primeiro do quarto, mais animado, porque ele pensou: vou comer o bolo com aquele recheio de cupuaçu. Irmãos, quem comeu o bolo de cupuaçu ontem aqui? Jesus, meu Deus. Mas precisava acordar e vir para a sombra. Precisava levantar. Me lembro de domingos intermináveis. Me lembro que fui jogar em Goiás, numa outra cidade chamada Caldas Novas. Não sei que os irmãos já ouviram falar. Jogamos 2 ou 3 temporadas ali. E a primeira igreja batista, pastor Joel, irmã Lúcia. Pastor Joel depois foi missionário nosso no Peru, né, e tal. E era também o primeiro ministério do pastor Joel. E eu me lembro que a gente entrou numa reforma da primeira igreja batista de Caldas Novas, e a gente foi se reunir numa escola. E a gente tinha que montar a igreja todo domingo, desmontar ela todo domingo e deixar todas as salas da escola prontas para as aulas da segunda-feira. Eu acho que eu nunca carreguei tanta cadeira como a gente carregou naquela época. E a gente montava aquele negócio todo. A escola, recepção, 2 temporadas assim. E o templo não ficava pronto. Sabe aquele negócio que você vai fazendo? É o que a gente está vendo no Trapiche hoje. A gente vai fazendo, e quando alguém bate num reboco, o reboco cai, e você tem que fazer um negócio que você não tinha planejado. Pronto, era um negócio mais ou menos assim. E eu me lembro que a gente saía com um menino, um no braço, o Vini já andava um pouquinho, e a gente para a igreja. O Caldas jogava uma série que não jogava no domingo, jogava aos sábados e no meio de semana. Então a gente tinha o domingo para ir para a igreja. Sabe quando eu percebo que a expressão do grão de mostarda se fez na minha vida e na vida de Morena? Quando a gente encontra os nossos filhos hoje, com os seus filhos. Eu estou com a Bíblia aberta, e eu posso olhar para o Vini, ele olha para mim e diz assim: pai, está no ar. Quando esse tempo passa, e esses 45 anos chegam lá na frente, nós temos memórias espirituais suficientes para dizer: Deus é um lugar seguro. O que Jesus está dizendo é que, se você pegar o capítulo 13 de Mateus, você fica impressionado como Jesus vai gentilmente dizendo para nós o que significa se envolver com o reino e permanecer nele.
Deixa eu dizer uma coisa para você anotar. Nenhum dos domingos que você investiu com a sua família nesse lugar, para ouvir o seu pastor, observar seus líderes, conviver, trazendo seus filhos, a mulher da sua vida, o homem que vai acompanhar você a vida inteira, o encontro com seus amigos espirituais, nenhum desses domingos vão se perder. Nenhum, absolutamente nenhum. Vivemos também a experiência no Trapiche de ter um hospital, o hospital geral do estado é praticamente na rua da igreja. Faço capelania hospitalar. Sabe o que os crentes que encontro lá me dizem? Quando eu vou visitá-los num domingo, eles dizem assim: eu queria tanto poder ir à igreja hoje, pastor. É só isso. Eu queria tanto ir à igreja hoje, pastor. Tive que me despedir de muitas pessoas naquele hospital. Tive que me despedir de muita gente naquele hospital ao longo desses 25 anos. Mas ouvia do coração deles, muitas vezes. Eu só queria ter a oportunidade de voltar e ir à igreja pela última vez. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? É porque ali a gente percebe o que Jesus estava falando sobre ninho, sombra, acolhimento, atenção. A gente não encontra na esquina. O clube que abre as portas no domingo para a gente ir para a piscina, para a gente jogar bola, lá a gente não encontra irmãos, a gente encontra amigos. Lá a gente encontra a sensibilidade de alguém que te recebe, porque a sua carteirinha está em dia e você pagou a mensalidade. Ao longo dos últimos 25 anos, eu não me lembro qual foi o domingo que Morena e eu planejamos com os nossos filhos não ir à igreja. Não me lembro. Muitos domingos da minha vida profissional eu vivi dentro de campo. Me lembro das revistinhas da Juerp, eu acho que ninguém vai lembrar disso aqui. E eu estava jogando no lugar, ia jogar, sei lá em Fortaleza. Eu já ia procurando onde ficava a igreja batista mais próxima, porque eu não queria perder a aula da escola bíblica, que era uma espécie de currículo coletivo, assim. As igrejas todas seguiam aquele currículo da Juerp. Ninguém sabe o que é isso. Urbano, você lembra disso? Urbano, mas você não deve ter uns 22 anos, como é que você lembra disso? E aí, viu, Lena, eu me lembro que eu ia com a revista para marcar, para fazer as anotações. E no domingo à tarde, sai daí, comedor de sururu. Ai, como eu vi isso, meu Deus do céu. Mas isso é outra conversa. Deixa eu ler para você. Verso 44. Capítulo 13. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. É quando a gente investe a vida, sabe? Igreja é um lugar para a gente investir a vida. Igreja é um lugar para a gente construir o futuro.
Igreja é um lugar que, quando a gente celebra 45 anos do primeiro tempo da vida dela, é primeiro tempo? Não, 45 e tal. Se Jesus não voltar, talvez dê para viver aí o segundo tempo. E se tiver prorrogação, não tem problema. Mas é um lugar para a gente viver a vida toda. Encontrar alguém que entendeu que esse lugar é lugar da experiência da presença de Deus, que pastoreio é uma vocação, não é um emprego, e que a igreja não é um negócio. Quando a gente aprende isso, quando a gente percebe isso, encontra gente que as marcas, a impressão digital vai tornando-se tão precioso, que eu posso dizer para você, no dia 25 de setembro de 2022, eu sou fruto dos amigos espirituais que o Senhor me deu ao longo de todos esses anos no Evangelho. Gente que ajudou a gente no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na descoberta da nossa vocação, no caráter, no comportamento. Deixa eu ler para você um texto que Paulo escreve à igreja, e quando ele escreve à igreja em Filipos, os filipenses estão vivendo um momento que, às vezes eu fico pensando que, como esse momento da carta parece com o que a gente está vivendo no Trapiche. E ele escreve no capítulo 4, a partir do verso 4, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Essa é a fala de Paulo para aquela igreja. Alegrem-se sempre no Senhor. Ele diz, novamente eu vou dizer para vocês, alegrem-se. E aí, construindo essas nossas conversas, eu fiquei pensando, como é bom poder dizer, depois de olhar para os últimos 4, 5 anos, que é a minha experiência com a agulha, com a chegada do pastor Tiago aqui, como é bom dizer para vocês, alegrem-se. E olha que eu tenho a impressão que eu estou vindo noutra igreja. Quando eu vim em nós viemos, Morena e eu, 2018, eu não me lembrava de tantos detalhes, eu não me lembrava de tanto espaço, eu não me lembrava de tanta luz, eu não me lembrava de tantos rostos, eu não me lembrava de tanta possibilidade de olhar para frente. E ele diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. E Paulo ainda diz, não andem ansiosos com coisa alguma. O pedreiro que está ajudando a gente lá no Trapiche, Tiago, mandou uma mensagem para mim assim, disse, a fachada da igreja caiu, pastor, eu faço o quê? Eu mandei assim para ele, ora irmão, ora. Ele disse que foi mexer no negócio lá, que estava tudo arrumadinho assim, ele foi mexer e tal, que lá tem um negócio, a gente botou uma cruz bem grande, para o pessoal não confundir com um armazém, né? O pessoal passa na porta, isso aí é o quê? Uma igreja? Aí eu botei uma cruz bem grande, e assim, numa parte, dizia assim, estava tudo bonitinho, a gente tinha botado um negócio de uma manta, estava lindo, bem pintado. Eu disse para eles, dá uma olhada, vê se que a gente vai pintar e tal. Aí ele disse, mas pastor, eu queria que o senhor soubesse, eu dei 2 marteladinhas. Aí eu disse, machucou alguém, os escombros? Mas está lá, os irmãos vão chegar hoje lá, e aí eu falei assim, faz o seguinte, deixa o andaime dentro do templo, aí ele tem que certeza, deixa dentro do templo, e nesse lugar bota um cartaz de cartolina, escreve assim, estamos em obra, cola na fachada, pronto, está resolvido, amanhã saberemos o que fazer. Bom, não andes ansiosos com coisa alguma. Eu não estou ansioso, imagine.
Em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse é um lugar para a gente comprar. Esse é o ambiente que Jesus está sugerindo quando a gente encontra o reino de Deus. Quando a gente encontra o reino de Deus, a gente não encontra um culto. A gente encontra gente. A gente encontra a possibilidade de ser na vida do outro. Casa de apoio. Os irmãos não fazem ideia das histórias que vão sair daí. Quer dizer, os irmãos já sabem, né? já estão vendo isso, né? Um lugar onde alguém diz assim, não tem nada mais precioso quando eu digo, vou para Iba. Eu tinha que dizer isso, ontem eu ainda disse um pouco, mas eu tinha que dizer isso hoje de manhã, não podia dizer ontem, né? Tinha muita gente que diz assim, não é Iba não, pastor, é PIB, não é? Vai dizendo assim, cada um diz a sua, né? Mas eu sabia que quem podia vir hoje de manhã precisava perceber o quanto algumas vidas estão sendo gastas no momento mais produtivo delas, para que você viva o tesouro que você achou aqui. Você não faz ideia. Tudo passa muito rápido, a gente acaba não percebendo. Ontem eu disse para os irmãos, Tiago conversou aqui, falou, mas eu olhei para aquele jovem em 2010 e eu me vi nele. Vi meus sonhos lá atrás, vi a maneira como eu encarava a vida. E quando eu disse para ele, vem para cá, vem para Maceió, eu queria ter um amigo que eu pudesse dizer para ele assim, eu estou indo ali para o Egito, e eu não sei quando eu vou voltar, nem se eu vou voltar. E se alguma dessas coisas acontecerem, por favor, cuida desse povo aí. Era só isso. Estou dizendo aos irmãos que quando a gente encontra o reino, a gente encontra a preciosidade do chamado de Deus para a vida das pessoas. Isso você entende quando Jesus diz assim, e ele foi lá, vendeu tudo e comprou? Você consegue perceber que Jesus não está falando de dinheiro, não é? É como se o Senhor tivesse dito assim, e ele investiu tudo que tinha. E aqui vem muito claramente para o meu coração, a ideia de que é aqui que eu desenvolvo uma vontade incontrolável de ser servo, de ir além do design da camisa. É aquela vontade incontrolável de ser de Deus. Eu sou de Deus, eu sou dele. É aquela vontade incontrolável de ser abençoado. Sabe quando você diz assim, Senhor, me abençoa? É aquela vontade incontrolável de ser discípulo de Jesus. Com o bônus de ser dele, de ser abençoado, mas também de tomar a nossa cruz e segui-lo. É aqui que vem uma vontade incontrolável de ser generoso. O reino de Deus é um reino de gente generosa. A gentileza do plano para abençoar. A gente foi educado, do ponto de vista religioso no nosso país, de não planejar
aquilo que a gente entrega de generosidade para o crescimento do reino. A gente vai para o culto, alguém diz, hora do ofertório, e aí vocês... Eu estou falando de gente generosa que planeja generosidade. Generosidade é um negócio que a gente aprende e ensina. Quando a gente ouve que ensina o menino o caminho que ele deve andar e quando ele envelhecer ele não vai esquecer, eu preciso dizer para você que na área da generosidade nossos filhos aprendem todo dia um pouquinho como ele percebe que a gente é generoso, como eles percebem que a gente é generoso. Quando eles sabem que eles estão dividindo, inclusive a possibilidade de ter algo que eles vão precisar esperar um pouco mais, porque nós seremos generosos o suficiente para que o bem comum seja repartido, e eles percebem que aquilo foi um plano, não foi um acidente. Eu acho que é disso que Jesus está falando, quando ele diz, o cara encontrou um tesouro, foi lá, vendeu tudo e comprou. Eu acho que a palavra de Deus vai promovendo isso na vida da gente. E eu tenho que confessar para você que a gente não começou assim. A gente foi aprendendo sobre isso. Do ponto de vista da generosidade, você me diz como um homem que jogou futebol a vida inteira, do ponto de vista profissional, para valer 15 anos, num país em que os jogadores de futebol aparentemente ficam ricos, e o que Morena e eu conseguimos com o futebol, comprar a nossa casa, ter ali um carro, viver uma vida equilibrada, sem dívidas. Eu olhei sempre para o ministério como um ambiente para fazer tendas. Sempre desenvolvi algo além do ministério para ter sustento, para sustentar outros e para promover o reino, criando ambientes de sustento para o outro, mas que escolhe viver em Alagoas, numa cidade absurdamente linda, que tem dois lados, e a gente descobriu que a nossa vida ganharia uma outra dimensão à medida que nós nos envolvêssemos com a comunidade. Vendemos o apartamento, compramos uma casa no Trapiche, nos mudamos para lá, para viver o que meu pai chamou de loucura. Meu pai disse, o que você vai fazer no Trapiche? Você vai mudar para lá? Trapiche é um lugar maravilhoso do ponto de vista das pessoas, da experiência missionária que a gente vive ali. Mas é um lugar onde todos os perigos possíveis da vida social estão próximo da gente. Nossos filhos tinham 9, 7, quase 10, quase 8 e 6 anos, quando a gente chegou lá. E toda vez que
a gente olhava para tudo que a gente estava vivendo e ali depois do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, quinto ano, nós fizemos uma avaliação, os meninos chegando na adolescência. Como era possível, sem generosidade, aprender sobre generosidade no reino, que a partir dali a gente chegaria em aproximadamente 27 países com os nossos próprios pés. Sem gente generosa o suficiente para financiar isso. Quanto sustento missionário a partir de um lugar onde a gente olha e diz assim, como é que a gente faz isso funcionar todos os meses? Aí a gente vai olhar para a história e encontra um ambiente de generosidade espalhada. A gente vive no mesmo lugar, a gente tem praticamente as mesmas coisas, e nós vimos os nossos filhos todos entrarem na universidade pública, fazerem a sua formação. Eu estive na formatura deles, eu estive na entrada deles na universidade, eu estive na formatura deles. Eu os batizei, eu os vi escolhendo os meninos, as suas esposas, a minha menina escolhendo o seu esposo. Eu fiz o casamento deles. Quando eu falo do reino, é a experiência da gente viver a fé, e aqui eu vou fazer um negócio absurdamente redundante, fé para acreditar que Deus está envolvido naquilo que a gente faz por Ele. Amém? E essa expressão de serviço é um lugar onde a gente acredita que a vida sempre vai se renovar. Sempre vai se renovar. É onde a gente acredita que a fé e o nosso envolvimento com esse reino vai trazer para nós atitudes novas. A gente vai aprender. Eu não sou o mesmo de 1997, no segundo domingo de junho de 97, quando eu cheguei na igreja. Eu não sou o mesmo. Impossível ser o mesmo depois de Soweto, na criação dos meus filhos. Impossível. Fé para começar de novo. Eu acho que o que o Senhor está falando para mim e para você ajuda nas nossas mudanças. Perguntei sobre o batismo de vocês e aqui eu caminho para a gente terminar. Eu mudei como filho. Eu acho que eu sou um bom filho da dona Carmen e do seu Adelmo. A experiência no reino, nesse lugar de ninho, nesse lugar de sombra, nesse lugar precioso que a gente compra com a vida, torna a gente melhor. Hoje eu olho para minha mãe, para o meu pai, e eu fico pensando como é que eu vou ser melhor do que eu tenho sido, do que eu fui semana passada para eles. E Tiago e Bia tiveram lá, Rafael, ficaram uma semana na casa de meu pai e da minha mãe. Quando eu os convidei para ir para lá, eu botei eles logo dentro da casa da minha mãe e do meu pai, porque não tem ninguém que sabe exatamente quem eu sou do que meu pai, minha mãe e minha sogra. O reino ajuda a gente nessa experiência, e eu fico pensando como é que vai ser os próximos 45 anos, a gente muda como amigo. Eu torço para que os meus amigos me recebam. Eu mudei com Morena. Eu acho que eu sou um esposo melhor hoje do que eu fui quando a gente casou.
nos primeiros 5, 10 anos, 20. E ela não faz ideia do que eu vou ser daqui a 10 anos. Eu acho que todos esses elementos aqui trazem para nós um tipo de ambição espiritual. A ambição de ser bom e servo. Eu acho que é ali que Deus olha o termômetro do coração da gente para saber onde o nosso coração está. Sabe aquela história, né? Onde tiver teu tesouro, teu coração vai estar lá. Por último, eu acho que a gente vive a ambição de ser ministro. E eu vou explicar para você o que eu entendo como ser ministro. E esse talvez seja um grande desafio para a nossa geração, olhar com os olhos de servo, o ministrar. É olhar com o coração de servo, participar do ministério. Ser ministro é quando você participa do ministério, é quando você se envolve com ele, é quando você sabe que algo da presença de Deus vai porque você ministrou. E eu tenho uma concepção de ministério que tem a ver muito mais com o que você faz do que o que você promete. Então, a vida num lugar onde nós vivemos a maior enchente da história de Alagoas 2 meses atrás, para a nossa comunidade. Não vimos aquilo na história. 56 mil pessoas ficaram desabrigadas, não é desalojadas, desabrigadas. Não tinham onde ficar. Aí você imagina, como não abrir a igreja, como não entregar comida, como não recolher roupa. Quer ministrar? Vem para cá, vamos ministrar. Enquanto a gente segurava o telhado de alguém, alguém precisava pegar a comida desse lado de cá. O melhor sermão que nós pregamos nos últimos 2 meses no Trapiche foi dizer: pode vir para cá, a gente tem comida. Pode levar essa comida para você. Para quem não podia, para quem não tinha. E é aqui que a gente constrói as histórias. Não há nada mais poderoso do que uma grande história. A minha história, a sua história, é o testemunho da presença de Deus no serviço. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre o desafio da nossa geração, em encontrar as pessoas, até que elas cheguem ali e percebam que a gente vive de verdade aquilo que a gente lê, prega, cria, aquilo que a gente celebra. Amém? Vamos orar? Quero orar com você. Podemos ficar em pé? Eu queria que a gente pudesse conversar com Deus sobre o bem comum. Perceberam que tudo isso tem a ver com a gente, não é um fator religioso. Filipenses no capítulo 2, no verso 16, diz assim: apeguem-se firmemente. Segura firme esse negócio, segura aí. É a mensagem da vida, ele diz. Então, no dia em que Cristo voltar, no dia que Ele vier, seja hoje, amanhã, eu tenho dito para os irmãos na igreja, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Às vezes eu fico pensando, o que a Morena vai fazer sozinha naquela casa, assim? Eu tenho pena. Assim, o Miguel entrar em casa assim: vovó, cadê o vovô? Ah, o vovô foi para o céu. Eu tenho pena disso. Então eu quero viver assim até
mas ele vai voltar. E quando ele voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não disputei inutilmente os desafios que me foram propostos. Isso é o que Paulo diz aos Filipenses. Amém? Você está no lugar certo, na hora certa, pela razão certa. É por isso que você está aqui. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos vivendo o tempo que a gente está vivendo na nossa geração. Mas eu preciso fazer um desafio para você que eu fiz tantos anos atrás. Diga ao Senhor, solenemente nessa manhã, você que está acompanhando a gente, onde quer que você esteja, os irmãos que estão aqui, eu quero ser um bom servo, Senhor. Diga com coragem, eu quero ser um bom servo. Daqui a 20 anos, quando a gente encontrar, a gente pode sentar em algum lugar daquela parte de lá que vai ter a estrutura e a piscina olímpica em cima. Quando a gente estiver lá em cima, conversando no jardim que vocês vão construir naquela parte de lá, porque aqui vai ser a catedral, aquela parte de lá, a gente pode sentar e você pode me dizer: pastor, eu estive naquela manhã do dia 25, eu queria dizer para você o que foi que aconteceu, porque eu disse ao Senhor: por favor, ouça o meu coração, Senhor, eu quero ser um bom servo. Aí você pode me contar umas 2 ou 3 histórias. Nós vamos encontrar lá, amém? Amém. Oremos, converse com o Senhor sobre ser servo. Som. O servo dos irmãos vai orar agora.